Eu mudei de local aqui, eu acho que agora a gente vai conseguir. Então, eu estou hoje. Boa tarde, se está vendo de tarde, boa noite, se está vendo de noite, bom dia, se está vendo de dia. Mas hoje eu estou conversando com a doutora Silvana. A gente vai falar de sistêmica familiar. Tudo bem, Carol? Hoje você conseguiu. Eu estou aqui no meu conselho de fisioterapia. Mudei de lugar, tá, doutora? Ah, ótimo. E a gente tá... Eu pensei, será que é o meu? Botei no 4G, botei no Wi-Fi. Eu Não, também estou mudando tudo aqui. Abri a porta aqui do escritório, então vai. Eu acho que agora vai. Vamos pegar vai o melhor dar. sinal. É. Então, eu vou só resumir para as pessoas que entenderem, porque isso vai estar gravado depois no YouTube. E a gente está conversando com a doutora Silvana, uma especialista em sistêmica familiar. E a gente bateu um papo que eu vou só resumir para vocês, falando da importância de nós, de outras áreas de saúde, termos o entendimento do genograma e como que esse genograma pode nos ajudar a entender a situação atual do nosso cliente. Eu dei o exemplo de clientes que têm lesões físicas, amputações, acidente, lesões sistêmicas, diabetes, hipertensão, exatamente como a família. Isso não é só um problema genético, também tem muito a ver com a sistêmica familiar. Fala um pouquinho desse genograma, o que é o genograma e como ele é importante para a sistêmica O familiar, genograma é um doutora. instrumento, é um dos instrumentos que a gente utiliza, Renata, para fazer uma pesquisa, para fazer uma Excelente. busca, sabe, com o cliente. Tem vários instrumentos. O genograma, quem sabe utilizar, quem treina, inclusive para você anotar as sessões do cliente, é muito bom, porque é um gráfico que te dá direção. Você vai fazer um gráfico tanto das gerações, tá? Onde você vê os relacionamentos, as separações, as profissões, os acidentes, as mazelas. Você vê os assassinatos, os suicídios, as separações, os abortos, e uma gama de coisas que você vai vendo e que daí te possibilita você ver por que você faz algumas coisas. Você vê que é um padrão familiar. Você vê que você está repetindo essas coisas. Você vê que você não inventou nada. Na verdade, a nossa teoria sistêmica ela é circular, ela não é linear. Ela é uma circularidade. A gente volta ao começo. Ou seja, os filhos que um dia foram... as pessoas que um dia são filhos, um dia vão ser pais. Porque quando os seus pais estiverem lá no fim, tiver com Alzheimer, eu espero que eu não fique, né? Você vai cuidar deles. A gente acaba cuidando dos pais por algum momento, mas só quando estiver bem velhinho. Porque pai e mãe, a melhor coisa que eles fazem por filhos é cuidar do seu emocional, cuidar da sua vida, para que os seus filhos não tenham que ficar presos em você cuidando da sua vida. Perfeito. Autonomia. Eu fiz meu doutorado na Inglaterra e a consciência na Europa dessa autonomia dos pais, ela é tão diferente da latina. A gente aqui acredita nessa história que você nasceu para cuidar do idoso, o idoso já cuidou de você, é uma culpa, o filho não pode viajar. Como que a gente consegue romper com isso sem causar uma lesão maior? Porque essa era o meu entendimento era esse. Se eu romper com o meu sistema, eu vou machucar a minha família. E não foi isso. Todo mundo ficou mais saudável com os rompimentos. Como é que você explica para o seu cliente que essa mudança será salutar? Sabe por quê? Porque nós latinos, nós temos um conceito, foi exatamente o que você falou, que quando o filho nasce, ele já nasce devendo para a gente. Eu te dei a vida, você me deve a vida. Perfeito. Né? Você nasceu para cuidar de mim, eu vou cuidar de você até a fase adulta. Quando você for adulto, você vai cuidar de mim. Inclusive, tem pai que expressa isso, né? Quando meu filho for trabalhar, eu paro. Né? E não. O conceito sistêmico é, eu vou ter filhos, vou gerar a autonomia dele desde o corte
cordão umbilical. Depois eu vou gerando autonomia, o desmame, na hora certa, desmame. Né? O desmame da mamada vai ter o desmame emocional. Você vai fazer esse desmame por uma vida inteira na escola. Você não pode fazer dever para o seu filho, você não deve, né? Você tem que ensinar para ele a fazer. Certo? Então, muita mãe faz o dever para o filho. Aí o que ela cria nele? Uma dependência da mãe. Certo? Aí ele só vai conseguir estudar se for com a mãe, se for com o pai. Então, gerar essa independência no filho, isso é autonomia. E ele vai crescendo, crescendo. Quando ele chega na adolescência, todo adolescente ele está brigando entre ser adulto e ser dependente. Ele sabe que a fase de adulto está chegando, ele fica um pouco rebelde, e você precisa de administrar isso. Isso não é normal. Depois ele vai casar e você precisa de liberar. Muitos pais não liberam com medo de perder o filho. A sogra começa a competir com a nora, sabe? Então, e ela não perde o filho. Quando você libera, o filho volta. Porque ama a mãe, ele volta porque te ama, ele volta porque você é importante, ele volta para o Natal, ele volta para o aniversário. Se morar na mesma cidade, ele vem, às vezes, almoçar com você, junto com a esposa. Isso que é o ideal. E o filho sempre vai honrar pai e mãe. A gente ensina, isso é princípio, honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é o que te libera para a vida. Mas honrar pai e mãe não é ficar grudado deles. Perfeito. As pessoas confundem essa honra. Honrar pai e mãe é ser maior do que eles. É ir além. Meu pai me deu o que pôde, me deu isso aqui. Eu vou fazer uma coisa muito melhor do que ele. Ele me deu isso para eu multiplicar, para eu ir além, para eu fazer maior. E assim, meus filhos vão ser maiores do que eu, meus netos maiores do que meus filhos. Isso que é honra. Perfeito. E a gente está falando... Você está falando, e talvez eu já fico imaginando alguém ouvindo a gente falar assim, ela fala isso porque o pai dela não bateu nela, não bateu na mãe dela, não foi um alcoólatra. Como é que eu vou honrar esse pai? E você falou uma coisa muito bonita, meu pai me deu o que pôde. Como trabalhar com esses não rompimento, porque parece que rompeu, já que eu não perdoo, já que eu não falo, mas na verdade é uma ligação enorme nessa ira, nessa raiva, né? Pois é, Nato, porque nesse pensamento sistêmico, o seu pai te bateu porque ele apanhou. Olha. Sabe? Ou alguma coisa aconteceu. Então, ninguém dá o que não tem. Então, a pessoa, você tem que olhar a história do pai. Até para você... Olha, eu atendi uma pessoa que ele batia na esposa. Foram os dois parar no consultório, aquela coisa. Na primeira vez que ele bateu nela, ela denunciou. Tiveram que ficar aqueles 3 meses de protetiva, né? Depois voltaram para terapia e conversando com ele, o pai dele batia na mãe dele. Ele tinha ódio de ver o pai bater na mãe dele. Olha o que ele fez. E ele não aceitava. Como que eu fui fazer isso? A mulher que eu amo essa mulher. E, sabe, eu falei para ele. Aí eu fui só fazer a pesquisa, o pai batia na mãe, o irmão tinha morrido, certo? E assim, ele tinha entrado no lugar do irmão, uma confusão. Ele repetiu o que ele odiava. Exato. Aí ele fez exatamente o que ele odiava, certo? Mas aí ele estava repetindo a história do pai. Foi mostrar isso para ele, ritualizamos, fizemos os rituais, pronto, ficou livre. E ela também tinha um padrasto muito ruim. Então, a gente nunca pode olhar para um casal como um ruim, certo? Os dois têm uma história. 50% dela é que ela convivia com um homem malvado. E ele conviveu com um homem que batia mulher. Então, na hora que você traz luz nisso e ritualiza, é a possibilidade de ficar juntos. E esse trazer luz é algo tão interessante que parece que mostrar algo que não existia. De verdade não é. É algo que já existe, mas estava numa escuridão, que agora, trazendo para a consciência, como você falou no início, que a sua missão era ser cuidadora, você continua cuidando, mas a sua missão não te manda mais. Isso. É tomar as rédeas da própria vida, né? Isso é a grande sacada. Quando você tem autonomia, porque a missão te engole. Ela te faz perder tudo para você realizar aquela missão. Tem gente que nasce o boca da família, tem gente que nasce o próspero da família, mas emocionalmente ele não chega a lugar nenhum, ele não consegue casar,
ou se casa, separa, casa, separa, casa, separa, ele fica a serviço da família. Excelente pai, péssimo marido. Né? Então, essas pessoas, não, elas estão numa missão, cuidar dos pais. Agora, você pode mandar nessa missão, foi o que eu fiz. Hoje, eu continuo salvando famílias, não só a minha. Eu sou terapeuta familiar, psicóloga, tenho trabalho voluntário, né? Então, eu continuo, só que eu faço da forma que eu quero e sem paralisar a minha vida. Essa que é a grande sacada. Eu poder fazer a minha missão sem paralisar a minha vida. Eu mando na minha missão. Eu tenho a minha autonomia sobre ela. Eu não estou mais emaranhada, eu só estou pertencendo. Eu botei aqui o telefone da clínica, a gente não combinou nada, não é propaganda, é vontade de que você se cure. Tá? Conhecer a sistêmica familiar, para mim, foi uma mudança, mas não foi uma mudança de 6 anos de terapia. É pancada. Se prepara que a Silvana bate certo, te traz autorresponsabilidade. É disso que eu queria falar agora. Porque eu também tenho dificuldade que o meu cliente assuma que ele voltar a andar, ele voltar a jogar bola, ele voltar a fazer o que ele queria antes da fisioterapia, é responsabilidade vítimas. Conseguiu entender o raciocínio? Agora sim. Quanto mais grave é a lesão do meu cliente, se ele tem uma paraplegia ou ele tem uma dor de coluna, quanto mais grave vai ficando a lesão, às vezes, não é uma regra, mais vítima ele se torna, menos autonomia ele tem para se responsabilizar pela reabilitação. Então ele culpa X, Y porque não fez o exercício. E eu ouvi uma frase tua que mudou a minha cabeça. Quando eu estava me lamentando com você falou assim, Renato, vítima não tem cura. Você não... nem fala comigo. Aquilo... Então, como é que é importante sair desse papel de vítima, mesmo que você tenha sofrido de verdade, mas incorporar esse papel só te atrasa, né? Só te atrasa. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu vou chegar lá na vítima. Eu adoro falar da vítima. Adoro, amo. Eu tenho 2 amigas, assim como você, muito inteligentes. Eu te acho assim, super competente, super inteligente. Eu admiro seu trabalho. E eu tenho gêmeas amigas minhas que são fisioterapeutas também. E elas também são assim, altamente dedicadas a Elaine e a Cristiane. E uma vez eu fiz um trabalho com elas, assim, elas fizeram um grupo. Eu atendi todas as... grupo lá da fisioterapia, que elas trabalhavam lá da forma delas. Elas são minhas alunas também. E aí eu fiz toda a parte emocional desse grupo. E elas, no corpo, o diagnóstico do corpo foi igualzinho ao diagnóstico emocional, você acredita? Uau! Porque o corpo fala. Nós ficamos boquiabertas. Certo? Porque todo o diagnóstico que eu fiz foi o que elas fizeram do corpo. Então, assim, é impressionante. Então, o seu trabalho é maravilhoso, porque quando você pega alguém com o pé quebrado, com a cabeça quebrada, com o dedo quebrado, ele está, emocionalmente, tem um motivo. Ninguém quebra pé à toa. Uma vez eu estava na Holanda com meu marido, de mão dada, andando numa praça, em Amsterdã, feliz da vida, no dia do aniversário do nosso casamento, de tênis, coisa que eu não gosto muito, mas eu estava com o tênis bem fofinho, na praça reta, virei o pé, como diz a Ana, você não queria vir embora, eu não queria mesmo, virei o pé, sabe, eu queria ficar por lá. Estava muito bom. Então, assim, isso é incrível como o corpo fala. E agora, a vítima, se você falar para ele, se você denuncia, olha, você quebrou a perna, porque você não quer começar a trabalhar, porque senão você conseguiu só formar. Se você trabalhar, já aconteceu isso, já atendi gente assim. Se você for trabalhar, certo? Você vai além da sua mãe. Ah, mas por que não é? Por quê? Porque a pessoa quer ficar com a perna quebrada para a mãe cuidar dela. Perfeito. Tem ganho, então, a né? Vítima, tem ganhos. A vítima tem muito ganho. Ai, coitadinho de mim. Por que você não sabe? Minha casa pegou fogo, meus meninos estão passando fome. Você não sabe a pobreza que eu vivo. Eu falei, eu sei.
até você querer ficar e ter ganho com isso e ficar vitimizando para os outros, você vai continuar desse jeito. O dia que você resolver despedir do passado, atualizar o presente e ir em busca do futuro, você vai sair desse lugar. Você quer que eu te ajude a sair daí ou você quer que eu passe a mão na sua cabeça? Ah, não. Mão na sua cabeça eu não vou passar, porque eu não tenho dó de você. Você não saiu daí porque você não quis. Perfeito. Entendeu? E eu falo muito para a vítima assim, concorre comigo, vamos ver quem sofreu mais. Quero ver se você ganha de mim. Certo? Muito bom. Não tem quem ganha de mim, não. Certo? Eu já passei por cada coisa, mas ao mesmo tempo eu já passei muita coisa boa. Só de vencer as coisas ruins, peraí. Né? E então, hoje, que é bom. A gente também tem uma relação muito ruim. O gordinho, viu, Renato? O gordinho tem muita vitimização. Ah, eu não consigo, por causa disso, por causa daquilo. Não. Você pode sair desse lugar. A frustração é outra coisa que nós aqui da fisioterapia, eu tenho muitos colegas que estão entrando aqui, bem-vindo, a gente está falando de saúde mental, a gente está falando de uma parte importante que a nossa faculdade ignora e que a gente tem que botar em prática finalmente essa interdisciplinaridade, cuidar do nosso cliente como um todo. E uma realidade que a gente encontra na clínica também é uma ausência de pertencimento. Pertencimento, entre aspas, é aquela pessoa que tenta ser tão independente que está lá sofrendo, não pede ajuda para chegar na clínica, não pede ajuda para sair, não vai porque autossuficiente. Tenta ser autossuficiente. E você já me ensinou que esse rompimento extremo não é autonomia, né? Não é uma autonomia real. Qual a importância de pertencer, de ter uma raiz, como você disse que a Bíblia valoriza tanto as raízes, né? Pois é, porque é o seguinte, a gente tem que ter dois caminhos. Ou nós aprendemos, adeus mundo, fui. Não pertence a essa família, não existe isso. Se você não resolver... Nós, seres humanos, não nascemos para vivermos sozinhos. Nós somos dependentes. A criança, um animalzinho que nasce, ele sobrevive sozinho. A criança humana não sobrevive sozinha. Se alguém não cuidar da gente, a gente não sobrevive, a gente morre. Né? Então, mas você me jogar na lata do lixo. Se alguém não tivesse te achado, tivesse te alimentado, você tinha morrido. Na lata do lixo tinha ficado. Né? Então, nós somos dependentes, sim. Então, nós pertencemos a uma família. Essa família, agora, e a grande sacada é essa. Muita gente só quer pertencer. Eu sou rejeitado e fica lá implorando amor. O rejeitado é uma beleza. Ele fica ali e foi embora. Porque não deve nada. Então, é mais fácil. Mais fácil. O mais amado está devendo amor, então ele fica preso. Muito o mais bom. amado. Muito né? bom, muito bom, muito bom. Então, mas nenhum nem outro é bom. O bom mesmo é você ter a liberdade de ir e vir. Ou seja, eu ter autonomia, eu pensar, sentir e agir por mim, da minha forma. Presta atenção, gente. Autonomia é sentir, pensar e agir por mim, do meu jeito. Eu penso assim, eu quero assim, eu vou fazer assim, eu gosto assim, eu vou escolher assim, isso que importa. Mas eu também vou pertencer à minha família. E quando eu tenho autonomia emocional, eu entro no seio da família e para eu pertencer, eu tenho que aceitar a família do jeito que é. Eu não vou chegar lá, sair dando tiro e mudando todo mundo. Eu vou chegar lá e vou aceitar as pessoas. Eu não quero ser aceita. Eu não quero ser amada do jeito que eu sou. Eu também vou amar as pessoas do jeito que elas são. Eu tenho 2 irmãs e um irmão. Eu chego hoje no Natal, no seio da família, eu não chego lá e sou psicóloga, eu sou irmã. Eu não chego lá, irmão, você está fazendo errado, irmã, você está fazendo errado. Eu não, eu estou lá para ser irmã, para aceitá-los do jeito que eles são. E eles me aceitam do jeito que eu sou e eu amo todos. Então, essa que é você ser, é como se você fosse uma pipoca, uma bacia de pipoca para aqui, você não sabe quem é tudo emaranhado. Mas se você pinta uma pipoquinha de vermelho e joga ela lá dentro. É você no meio da família, você continua sendo você, pensa, sente, age com os seus valores, mas você pertence à bacia de pipoca. É isso. Muito bom, muito bom. Perfeito. Eu tenho uma realidade também na minha
eu vou te sugar hoje para os meus fisioterapeutas ficarem cada vez mais entendendo a importância da saúde mental. Famílias que passam, por exemplo, por doenças raras, sérias, doenças que abalam a família, e essas doenças, muitas das vezes, atingem apenas um membro da família. Uma criança, por exemplo. E quando não, eu já ouvi isso de você e já vi isso na prática, essa criança caiu da cadeira quando os pais estavam se separando. Bateu a cabeça e ficou... juntou os pais de novo. Olha, aconteceu isso comigo e com a Ana. Olha que Meu Deus do céu. Nós atendemos, mandaram para nós uma criança que estava com perigo de óbito, certo? Ela tinha 3 para 4 anos. As pessoas não acreditam, o pessoal pensa, na minha época, eu falava assim, criança não pensa, criança não sente. Ah, é criança! Eu percebia tudo. E criança percebe tudo. Certo? Então, esse menino, tá, ele era filho de 2 pediatras. 2. Caramba. Pai e mãe pediatra. E eles estavam se separando. Então, quando um fazia um plantão num dia, o outro fazia no outro. Plantão num dia, plantão no outro. Plantão num dia. Ou seja, eles não se encontravam já propositalmente, porque estavam em final de casamento. E aí, o menino adoeceu, um problema renal seríssimo, com super perigo de óbito. Aí os colegas deles falaram para eles, olha, vocês vão ter que procurar uma terapia, porque a gente já não tem mais o que fazer. Eles resistiram, mas enfim, procuraram. O que aconteceu? A criança conseguiu juntar o pai com a mãe. Eles começaram a largar o plantão, começaram a ficar juntos para cuidar da criança. Meu Deus. Então, a missão da criança chamou ela. A saúde dela. E rim, fala muito, né? Porque um rim não relaciona com o outro, são 2. Parceria. Rim, a gente lê muito na psicossomática como parceria, né? Então, a Ana ficou conversando, nós fizemos uma sessão que nós pedimos para levar a criança, a Ana ficou conversando com o casal e eu brincando com a criança assim no chão, certo? Com os brinquedos e tal, no tapete. Aí eu fui, alguma coisa que eu falei para eles, já tem muitos anos, a Ana conversando lá, atendendo, sabe? E eu via que ele virava os olhinhos e olhava para lá e voltava falar comigo. Aí eu falei para ele assim, você tá vendo? A minha amiga está cuidando dos seus pais e eu de você. Eles estão bem. Ele me falou assim, eu sei. Nossa, ele estava cuidando o tempo todo dos pais. O tempo todo. Eu sei. Certo? E aí o menino foi melhorando, saiu porque não tinha mais o que fazer. Entendeu? Ele conseguiu juntar o pai com a mãe. Ou seja, estão juntos até hoje. O menino já é adulto. Sabe? Então, assim, são coisas que tem impressionante. Sabe? Então, assim, a criança, ela denuncia. O casal, assim, o físico, a psicossomática, para mim, ela é muito verdadeira. Muito. O nosso corpo fala. Infelizmente, nós não temos o domínio do nosso inconsciente, porque senão a gente não adoecia. E a grande realidade é que a ciência está atrás da clínica. Então, as pessoas têm que entender que nem tudo que a gente está falando vai ter o artigo na Nature ainda, mas não é porque não exista, é porque a ciência ainda não tem a ferramenta para explorar esse subconsciente. A ciência está rasa ainda diante da realidade da clínica. O pessoal da Sistêmica começou em meados de 1950. Começou com a teoria da comunicação, com o povo Stanislavski, com a Virginia Satir, certo? Começaram lá no grupo de Milão, no grupo da Itália. Começou, que é muito forte na Itália a Sistêmica. O Maurício Andolfo é muito forte, o Boeing, sabe? Então, são os precursores que nós tivemos até a oportunidade de conhecer ainda nos anos 90, tinha os congressos em São Paulo. Então, nosso grupo nós ainda conseguimos fazer alguns congressos com eles, já bem idosos. Então, assim, eu vou te falar, eles trouxeram muita coisa nova. E o Brasil, infelizmente, resiste um pouco, Renato. Certo? Agora que a Sistêmica está começando a bombar, mas as universidades brasileiras não valorizam muito a Sistêmica. Eles estão muito ainda na linear, não na circular, na circularidade que é a Sistêmica.
Perfeito. Então a gente está pensando muito isso. E olha, a sistêmica é tão boa porque não existe culpado. Presta atenção. Numa família de 5 pessoas, é 20% de cada um. Seja o que for. Mas é muito difícil nessa família não haver um justiceiro. A vítima geralmente é justiceira, né? Porque ela se vitimiza e ainda aponta a culpa é do papai. Ela quer sempre transferir a culpa. Exato, ela quer transferir a culpa para o outro. Sabe por quê? Porque a vítima ela não quer sair do lugar. Ela quer ser cuidada. Ela está a serviço da família. E ela não quer deixar ninguém crescer, então ela acusa. Ela quer deixar todo mundo em volta dela. Enquanto ela é alcoólatra, enquanto ela é coitadinha de mim, certo? Ela mantém a família toda unida para cuidar dela. Então ela une a família. Que a gente chama de bode expiatório. O rebelde também é um bode expiatório. Porque o adolescente rebelde, ele, como que um pai vai embora ou a mãe vai embora, como que um casal separa com o adolescente rebelde? Virando carro. Vai dar um trabalho do caramba. Então não pode nem ir embora, entendeu? Então Perfeito. É assim. A outra realidade... Tem que investir no casamento para liberar os filhos. Muito. A outra realidade que a gente vive na nossa clínica também, isso com várias idades, mas talvez o idoso seja esse exemplo para os meus colegas, é do paciente que não quer ter alta. A gente faz a avaliação física dele, ele está lá livre. Se ele tiver alta, ele arruma um jeito de se machucar para voltar para a clínica. É impressionante. Pode ser também porque é a forma que ele sai de casa, né? Tá tão ruim, né? Tá tão ruim em casa que... Aí ela arruma um jeito de ir para a rua. Pode mandar subir. O porquê das coisas é maravilhoso quando você entende a sistêmica, porque é realmente uma luz mais forte para você não ver só o paciente na tua frente. Você vê o todo, né? O todo, né? Às O vezes muito maior. Ele está tão ruim, que ele prefere ficar doente para ir lá te ver. Que você também, né, trata bem, cuida, né? Então, ele pode estar gostando. Outra coisa também, ele não quer melhorar nunca, porque senão os filhos não vão vê-lo, não vão visitá-lo. Entendeu? Enquanto ele está doente, as pessoas estão visitando o amigo. Você já viu uma pessoa que liga para outra e fala assim: fulano, você não sabe o que me aconteceu, eu quebrei o braço. Morrendo de rir, de achar bom? Por isso, agora ele vai ter o que falar, vai ter atenção, né? Então, assim, tem essas coisas. Todo mundo é assim, né? Doutora, e a importância dessa... você falou, né? Você falou que você era uma cuidadora. E uma cuidadora, geralmente, ela encontra alguém que quer ser cuidado. Como é... O salvador encontra a vítima. Sempre, quase sempre. Como é isso? Como a gente consegue sair dessas ciladas naturais? Bom, hoje eu sou uma salvadora diferente. Eu não encontro a vítima, eu falo para ela: você quer ajuda? Você quer mudar? Agora, se você quiser continuar desse jeito, eu não sou a pessoa indicada. Eu já denuncio logo. Mas antes eu ficava lutando para salvar essa vítima. Sabe o que acontece? O salvador, que corre atrás da vítima, ele vira vítima. Porque ele dá muito. Aí a vítima passa a dever para ele, porque ele deu demais. Ele deu além. Sabe aquelas mulheres que casam com um homem sem terceiro grau, que ela paga todo o terceiro grau para ele, ela sustenta. Quando ele forma, ele fala tchau. Ah, falou ingrato. Não, ele não é ingrato aqui. A dívida dele está tão grande que ele não aguenta ficar perto dela. Não dá para pagar. Não dá para pagar. Aí ela vira a vítima dele, porque ele abandona ela. Perfeito. Em Salvador, ela vai para a vítima. Essa é uma outra realidade que a gente pode compartilhar, né, como cristão, saber que a gente nunca está sozinho, que o Espírito Santo habita em nós. Mas e essa história do abandono? Eu também ouço muito disso, né? Eu não consigo entender por que as pessoas... Por que eu tenho o dedo podre? Só escolho quem me larga.
tô aqui já com final da vida. É porque você é tão vítima que você já escolhe uma pessoa para te abandonar, para confirmar que ninguém te quer. Uau! Entendeu? A sua escolha já é em cima do abandono. Já é para confirmar quem você é. Ele, porque ele fazia tudo para mim. Queria que ia paixão no primeiro dia. Faz tudo para você. Paixão é temporária. Amor é construído, relacionamento é construído. Esse fogo da paixão assim, isso é perigoso. Né? E como a gente consegue fazer esse meio termo da balança, né? Achar o equilíbrio. E qual é a dificuldade que a gente tem de saber que isso vai começar por nós? Porque eu sempre, mesmo sabendo dos meus gatilhos, eles vêm caindo ainda, né? Então, como você disse, é um desmame. É um desmame. Você fala, nossa, olha eu fazendo o que meu pai fazia. Meu Deus. Então, mas eu aprendi a me perdoar. E como achar esse equilíbrio? Porque você sempre acha que é quando o outro mudar que as coisas vão melhorar, né? Enquanto você achar que o outro tem que mudar, você está na mão do outro. Você não muda ninguém, você só muda a si mesmo. Não case para ser feliz, seja feliz e case. Muito bom. Certo? Então, por exemplo, a minha mãe não é responsável pela minha conduta. Ela fez o que ela conseguiu mesmo. Eu tenho que agradecer o que ela conseguiu. E aquilo que ela não conseguiu, eu tenho que perdoar, perdão terapêutico, perdoar, desistir da mãe ideal, do pai ideal, perdoar onde eles erraram. E já que eu estou vendo que eles erraram, eu tenho a obrigação de fazer melhor. Se meus pais erraram a lição de casa, eu tenho que acertar. Perfeito. E essa liberação parece que está liberando os pais, mas de verdade está liberando você, né? A mim, estou me liberando, né? Quando eu perdoo meus pais, eu estou livre para ir embora. Porque mágoa te prende ao passado. Mágoa é veneno. Se você não perdoa seus pais, você bebe veneno e quer que seus pais morrem. Certo? Então, você está se envenenando. E o perdão daquele, olha, eu perdoo, mas não quero ver, não quero falar, não quero ver foto, não quero estar perto. Mas você sabe que existe esse tipo de perdão, Renato? Porque eu vou te falar uma coisa, tem 3 tipos de perdão. Tá? Muito importante isso. Claro. Por exemplo, olha aqui, um assassino, de ente querido seu, você pode perdoar a pessoa. O ato, não. Você tem que ir na lei, ele tem que ser preso, ele tem que ser denunciado. Então, você perdoa a pessoa. O assassinato, não. Esse você não precisa de ver, você não quer ver. O assassino do John Lennon. Ganhou lá, perdoou ele, mas ela não quer ver, tá certo. Né? Existe aquele perdão também do casal. O casal, por exemplo, um cônjuge trai o outro. Vamos trabalhar o perdão. Você tem que trabalhar, um tem que perdoar o outro, porque ninguém trai sozinho. Um executou a traição, mas você tem que ajudar o outro a saber que ele ajudou o outro a trair. Ou aí o terapeuta tem que ser bom de maneira, né? Tem que achar. Ajudou. Vem cá, agora você pegou num ponto que alguém tocou na cadeira aí e se mexeu. O outro te traiu e você ajudou ele a te trair? Com certeza. Eu te conto uma história minha. No meu primeiro casamento, o meu primeiro marido, nós fomos a um evento de uma empresa que eu trabalhava, que eu prestava consultoria, e ele era do mesmo ramo dele, eu convidei lá, eu apresentei uma pessoa para ele, e ele ficou com essa pessoa e foi embora com ela. Quem te apresentou fui eu! De verdade. E talvez a gente... Mas aí, porque eu não era salvadora da família, meu pai tinha morrido, e eu tinha que voltar para minha família. Para ficar nesse lugar, para ajudar a minha família. Mas eu não queria separar dele, então inconscientemente eu fiz isso. E ele ainda me falou, a fulana me deu o telefone dela. Eu falei, o que eu tinha que ter feito? Naquela época não tinha celular, rasgar o telefone dela. Silvana, a gente vai falar de sistêmica familiar. Tudo bem, Carol? Hoje você conseguiu. Eu estou aqui no meu conselho.
de fisioterapia. Mudei de lugar, tá, doutora? Ah, ótimo. E a gente eu pensei, será que é o meu? Eu botei no 4G, botei no Wi-Fi. Eu também estou mudando tudo aqui. Abri a porta aqui do escritório, então eu acho que agora vamos pegar o melhor sinal. Então, eu vou só resumir para as pessoas que entenderem, porque isso vai estar gravado depois no YouTube, e a gente está conversando com a doutora Silvana, uma especialista em sistêmica familiar, e a gente bateu um papo que vou só resumir para vocês, falando da importância de nós, de outras áreas de saúde, termos o entendimento do genograma e como que esse genograma pode nos ajudar a entender a situação atual do nosso cliente. Eu dei o exemplo de clientes que têm lesões físicas, amputações, acidente, lesões sistêmicas, diabetes, hipertensão, exatamente como a família. Isso não é só um problema genético, também tem muito a ver com a sistêmica familiar. Fala um pouquinho desse genograma, o que é o genograma e como ele é importante para a sistêmica familiar. O genograma é um instrumento, é um dos instrumentos que a gente utiliza, Renata, para fazer uma pesquisa, para fazer uma busca, sabe, com o cliente. Tem vários instrumentos. O genograma, quem sabe utilizar, quem treina, inclusive para você anotar as sessões do cliente, é muito bom, que é um gráfico que te dá direção. Você vai fazer um gráfico tanto das gerações, tá? Onde você vê os relacionamentos, as separações, as profissões, os acidentes, as mazelas. Você vê os assassinatos, os suicídios, as separações, os abortos, e uma gama de coisas que você vai vendo e que daí te possibilita você ver por que você faz algumas coisas. Você vê que é um padrão familiar. Você vê que você está repetindo essas coisas. Você vê que você não inventou nada. Na verdade, a nossa teoria sistêmica ela é circular, ela não é linear. Ela é uma circularidade. A gente volta ao começo. Ou seja, os filhos que um dia foram... as pessoas que um dia são filhos, um dia vão ser pais. Porque quando os seus pais estiverem lá no fim, tiver com Alzheimer, eu espero que eu não fique, né? Você vai cuidar deles. A gente acaba cuidando dos pais por algum momento, mas só quando estiver bem velhinho. Porque pai e mãe, a melhor coisa que eles fazem por filhos é cuidar do seu emocional, cuidar da sua vida, para que seus filhos não tenham que ficar presos em você cuidando da sua vida. Perfeito. Autonomia. Eu fiz meu doutorado na Inglaterra e a consciência na Europa dessa autonomia dos pais, ela é tão diferente da latina. A gente aqui acredita nessa história que você nasceu para cuidar do idoso, o idoso já cuidou de você, é uma culpa, o filho não pode viajar. Como que a gente consegue romper com isso sem causar uma lesão maior? Porque essa era o meu entendimento era esse. Se eu romper com o meu sistema, eu vou machucar a minha família. E não foi isso. Todo mundo ficou mais saudável com os rompimentos. Como é que você explica para o seu cliente que essa mudança será salutar? Sabe por quê? Porque nós latinos, nós temos um conceito, foi exatamente o que você falou, que quando o filho nasce, ele já nasce devendo para a gente. Eu te dei a vida, você me deve a vida. Perfeito. Né? Você nasceu para cuidar de mim, eu vou cuidar de você até a fase adulta. Quando você for adulto, você vai cuidar de mim. Inclusive, tem pai que expressa isso, né? Quando o meu filho for trabalhar, eu paro. Né? E não. O conceito sistêmico é, eu vou ter filhos, vou gerar a autonomia dele desde o corte do cordão umbilical, depois eu vou gerando autonomia, o desmame, na hora certa, desmame. Né? O desmame da mamada vai ter o desmame emocional. Você vai fazer esse desmame por uma vida inteira na escola. Você não pode fazer dever para o seu filho, você não deve, né? Você tem que ensinar para ele a fazer. Certo?
Então, muita mãe faz o dever com o filho. Aí, o que ela cria nele? Uma dependência da mãe. Certo? Aí, ele só vai conseguir estudar se for com a mãe, se for com o pai. Então, gerar essa independência no filho, isso é autonomia. E ele vai crescendo, crescendo. Quando ele chega na adolescência, todo adolescente ele está brigando entre ser adulto e ser dependente. Ele sabe que a fase de adulto está chegando, então ele fica um pouco rebelde, e você precisa de administrar isso. Isso não é normal. Depois ele vai casar e você precisa de liberar. Muitos pais não liberam com medo de perder o filho. A sogra começa a competir com a nora, sabe? Então, e ela não perde o filho. Quando você libera, o filho volta. Porque ama a mãe, ele volta porque te ama, ele volta porque você é importante, ele volta para o Natal, ele volta para o aniversário. Se morar na mesma cidade, ele vem, às vezes, almoçar com você, junto com a esposa. Isso que é o ideal. E o filho sempre vai honrar pai e mãe. A gente ensina, isso é princípio, honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é o que te libera para a vida. Mas honrar pai e mãe não é ficar grudado deles. Perfeito. As pessoas confundem essa honra. Honrar pai e mãe é ser maior do que eles. É ir além. Perfeito. Meu pai me deu o que pôde, me deu isso aqui. Eu vou fazer uma coisa muito melhor do que ele. Ele me deu isso para eu multiplicar, para eu ir além, para eu fazer maior. E assim, meus filhos vão ser maiores do que eu, meus netos maiores do que meus filhos. Isso que é honra. Perfeito. E a gente está falando... Você está falando, e talvez eu já fico imaginando alguém ouvindo a gente falar assim, ela fala isso porque o pai dela não bateu nela, não bateu na mãe dela, não foi um alcoólatra. Como é que eu vou honrar esse pai? E você falou uma coisa muito bonita, meu pai me deu o que pôde. Como trabalhar com esses não rompimento? Porque parece que rompeu, já que eu não perdoo, já que eu não falo, mas na verdade é uma ligação enorme nessa ira, nessa raiva, né? Pois é, Nato, porque nesse pensamento sistêmico, o seu pai te bateu porque ele apanhou. Olha. Sabe? Ou alguma coisa aconteceu. Então, ninguém dá o que não tem. Então, a pessoa, você tem que olhar a história do pai. Até para você... Olha, eu atendi uma pessoa que ele batia na esposa. Foram os dois parar no consultório, aquela coisa. Na primeira vez que ele bateu nela, ela denunciou. Tiveram que ficar aqueles 3 meses de protetiva, né? Depois voltaram para terapia e conversando com ele, o pai dele batia na mãe dele. Ele tinha ódio de ver o pai bater na mãe dele. Olha o que ele fez. E ele não aceitava. Como que eu fui fazer isso? A mulher que eu amo essa mulher. E, sabe, eu falei para ele. Aí eu fui só fazer a pesquisa, o pai batia na mãe. O irmão tinha morrido, certo? E assim, ele tinha entrado no lugar do irmão, uma confusão. Ele repetiu o que ele odiava. Exato. Aí ele fez exatamente o que ele odiava. Certo? Mas aí ele estava repetindo a história do pai. Foi mostrar isso para ele, ritualizamos, fizemos os rituais, pronto, ficou livre. E ela também tinha um padrasto muito ruim. Então, a gente nunca pode olhar para um casal como um ruim. Certo? Os dois têm uma história. 50% dela é que ela convivia com um homem malvado. E ele conviveu com um homem que batia mulher. Então, na hora que você traz luz nisso e ritualiza, é a possibilidade de ficar juntos. E esse trazer luz é algo tão interessante que parece que é mostrar algo que não existia. De verdade, não é. É algo que já existe, mas estava numa escuridão, que agora, trazendo para a consciência, como você falou no início, que a sua missão era ser cuidadora, você continua cuidando, mas a sua missão não te manda mais. Isso. É tomar as rédeas da própria vida, né? Isso é a grande sacada. Quando você tem autonomia, porque a missão te engole. Ela te faz perder tudo para você realizar aquela missão. Tem gente que nasce o boca da família, tem gente que nasce o próspero da família, mas emocionalmente ele não chega a lugar nenhum, ele não consegue casar. Ou se casa, separa, casa, separa, casa, separa, ele fica a serviço da família. Excelente pai, péssimo marido. Né? Então, essas pessoas, elas estão numa missão, cuidar dos pais. Agora, você pode mandar nessa missão. Foi o que eu fiz. Hoje, eu continuo salvando famílias, não só a minha. Eu sou terapeuta familiar, psicóloga. Tenho trabalho voluntário.
né? Então, eu continuo, só que eu faço da forma que eu quero e sem paralisar a minha vida. Essa que é a grande sacada. Eu poder fazer a minha missão sem paralisar a minha vida. Eu mando na minha missão. Eu tenho a minha autonomia sobre ela. Eu não estou mais emaranhada, eu só estou pertencendo. Eu botei aqui o telefone da clínica, a gente não combinou nada, não é propaganda, é vontade de que você se cure, tá? Conhecer a sistêmica familiar, para mim, foi uma mudança, mas não foi uma mudança de 6 anos de terapia, é pancada. Se prepara que a Silvana bate certo, te traz autorresponsabilidade. É disso que eu queria falar agora. Porque eu também tenho dificuldade que o meu cliente assuma que ele voltar a andar, ele voltar a jogar bola, ele voltar a fazer o que ele queria antes da fisioterapia, é responsabilidade vítimas. Conseguiu entender o raciocínio? Agora sim. Quanto mais grave é a lesão do meu cliente, se ele tem uma paraplegia ou ele tem uma dor de coluna, quanto mais grave vai ficando a lesão, às vezes, não é uma regra, mais vítima ele se torna, menos autonomia ele tem para se responsabilizar pela reabilitação. Então ele culpa XY porque não fez o exercício. E eu ouvi uma frase tua que mudou a minha cabeça. Quando eu estava me lamentando com você falou assim, Renato, vítima não tem cura. Você não... nem fala comigo. Aquilo... Então, como é que é importante sair desse papel de vítima, mesmo que você tenha sofrido de verdade, mas incorporar esse papel só te atrasa, né? Só te atrasa. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu vou chegar lá na vítima. Eu adoro falar da vítima. Adoro, amo. Eu tenho 2 amigas, assim como você, muito inteligentes. Eu te acho assim, super competente, super inteligente, eu admiro seu trabalho. E eu tenho gêmeas amigas minhas que são fisioterapeutas também. E elas também são assim, altamente dedicadas a Elaine e a Cristiane. E uma vez eu fiz um trabalho com elas, assim, elas fizeram um grupo, eu atendi todas as... grupo lá da fisioterapia, que elas trabalhavam lá da forma delas. Elas são minhas alunas também. E aí eu fiz toda a parte emocional desse grupo. E elas, no corpo, o diagnóstico do corpo foi igualzinho ao diagnóstico emocional, você acredita? Uau! Porque o corpo fala. Nós ficamos boquiabertas. Certo? Porque todo o diagnóstico que eu fiz foi o que elas fizeram do corpo. Então, assim, é impressionante. Então, o seu trabalho é maravilhoso, porque quando você pega alguém com o pé quebrado, com a cabeça quebrada, com o dedo quebrado, ele está, emocionalmente, tem um motivo. Ninguém quebra pé à toa. Uma vez eu estava na Holanda com meu marido, de mão dada, andando numa praça, em Amsterdã, feliz da vida, no dia do aniversário do nosso casamento, de tênis, coisa que eu não gosto muito, mas eu estava com o tênis bem fofinho, na praça reta, virei o pé, como diz a Ana, você não queria vir embora, eu não queria mesmo, virei o pé, sabe, eu queria ficar por lá. Estava muito bom. Então, assim, isso é incrível como o corpo fala. E agora, a vítima, se você falar para ele, se você denuncia, olha, você quebrou a perna, porque você não quer começar a trabalhar, porque senão... Você conseguiu só formar. Se você trabalhar, já aconteceu isso, já atendi gente assim. Se você for trabalhar, certo? Você vai além da sua mãe. Ah, mas por que não é? Por quê? Porque a pessoa quer ficar com a perna quebrada para a mãe cuidar dela. Perfeito. Tem ganho, então, a né? Vítima, tem ganhos. A vítima tem muito ganho. Ai, coitadinho de mim. Por que você não sabe? Minha casa pegou fogo, meus meninos estão passando fome. Você não sabe a pobreza que eu vivo. Eu falei, eu sei. Até você querer ficar e ter ganho com isso e ficar vitimizando para os outros, você vai continuar desse jeito. O dia que você resolver despedir do passado, atualizar o presente e ir em busca do futuro, você vai sair desse lugar. Uau. Você quer que eu te ajude a sair daí ou você quer que eu passe a mão na sua cabeça? Ah, não. Mão na sua cabeça eu não vou passar, porque eu não tenho dó de você. Você não saiu daí porque você não quer.
Perfeito, perfeito. Entendeu? E eu falo muito para a vítima assim, concorre comigo, vamos ver quem sofreu mais. Quero ver se você ganha de mim. Certo? Muito bom. Não tem quem ganha de mim, não. Certo? Eu já passei por cada coisa, mas ao mesmo tempo eu já passei muita coisa boa. Só de vencer as coisas ruins, peraí. Né? E então, hoje, que é bom. A gente também tem uma relação muito ruim. O gordinho, viu, Renato? O gordinho tem muita vitimização. Ah, eu não consigo, por causa disso, por causa daquilo. Não. Você pode sair desse lugar. A frustração é outra coisa que nós aqui da fisioterapia, eu tenho muitos colegas que estão entrando aqui, bem-vindo, está falando de saúde mental, está falando de uma parte importante que a nossa faculdade ignora e que a gente tem que botar em prática finalmente essa interdisciplinaridade, cuidar do nosso cliente como um todo. E uma realidade que a gente encontra na clínica também é uma ausência de pertencimento. Pertencimento, entre aspas, é aquela pessoa que tenta ser tão independente que está lá sofrendo, não pede ajuda para chegar na clínica, não pede ajuda para sair, não vai porque autossuficiente. Tenta ser autossuficiente. E você já me ensinou que esse rompimento extremo não é autonomia, né? Não é uma autonomia real. Qual a importância de pertencer, de ter uma raiz, como você disse que a Bíblia valoriza tanto as raízes, né? Pois é, porque é o seguinte, a gente tem que ter dois caminhos. Ou nós aprendemos, adeus mundo, fui. Não pertence a essa família, não existe isso. Se você não resolver... Nós, seres humanos, não nascemos para vivermos sozinhos. Nós somos dependentes. A criança, um animalzinho que nasce, ele sobrevive sozinho. A criança humana não sobrevive sozinha. Se alguém não cuidar da gente, a gente não sobrevive, a gente morre. Né? Perfeito. Então, mas você me jogar na lata do lixo. Se alguém não tivesse te achado, tivesse te alimentado, você tinha morrido. Na lata do lixo tinha ficado. Né? Então, nós somos dependentes, sim. Então, nós pertencemos a uma família. Essa família, agora, e a grande sacada é essa. Muita gente só quer pertencer. Eu sou rejeitado e fica lá implorando amor. O rejeitado é uma beleza. Ele fica ali e foi embora. Porque não deve nada. Então, é mais fácil. Mais fácil. O mais amado está devendo amor, então ele fica preso. Muito o mais bom. amado. Muito né? bom, muito bom, muito bom. Então, mas nenhum nem outro é bom. O bom mesmo é você ter a liberdade de ir e vir. Ou seja, eu ter autonomia, eu pensar, sentir e agir por mim, da minha forma. Preste atenção, gente. Autonomia é sentir, pensar e agir por mim, do meu jeito. Eu penso assim, eu quero assim, eu vou fazer assim, eu gosto assim, eu vou escolher assim, isso que importa. Mas eu também vou pertencer à minha família. E quando eu tenho autonomia emocional, eu entro no seio da família e para eu pertencer, eu tenho que aceitar a família do jeito que é. Eu não vou chegar lá, sair dando tiro e mudando todo mundo. Eu vou chegar lá e vou aceitar as pessoas. Eu não quero ser aceita. Eu não quero ser amada do jeito que eu sou. Eu também vou amar as pessoas do jeito que elas são. Eu tenho 2 irmãs e um irmão. Eu chego hoje no Natal, no seio da família, eu não chego lá e sou psicóloga. Eu sou irmã. Eu não chego lá, irmão, você está fazendo errado. Irmã, você está fazendo errado. Eu não. Eu estou lá para ser irmã, para aceitá-los do jeito que eles são. E eles me aceitam do jeito que eu sou e eu amo todos. Então, essa que é você... É como se você fosse uma pipoca, uma bacia de pipoca branquinha, você não sabe quem, é tudo emaranhado. Mas se você pinta uma pipoquinha de vermelho e joga ela lá dentro. É você no meio da família, você continua sendo você, pensa, sente, age com os seus valores, mas você pertence à bacia de pipoca, é isso. Muito bom, muito bom. Perfeito. Eu tenho uma realidade também na minha... Eu vou te sugar hoje para os meus fisioterapeutas ficarem cada vez mais entendendo a importância da saúde mental. Famílias que passam, por exemplo, por doenças raras, sérias, doenças que abalam a família e essas doenças, muitas das vezes, atingem apenas um membro da família. Uma criança, por exemplo. E
Quando não, eu já ouvi isso de você e já vi isso na prática, essa criança caiu da cadeira quando os pais estavam se separando. Bateu a cabeça e ficou... Juntou os pais de novo. Olha, aconteceu isso comigo e com a Ana. Olha que Meu coisa Deus do céu. Nós atendemos, mandaram para nós uma criança que estava com perigo de óbito, certo? Ela tinha 3 para 4 anos. As pessoas não acreditam, o pessoal pensa, na minha época, eu falava assim, criança não pensa, criança não sente. Ah, é criança! Eu percebia tudo. E criança percebe tudo. Certo? Então, esse menino, tá, ele era filho de 2 pediatras. 2. Caramba. Pai e mãe pediatra. E eles estavam se separando. Então, quando um fazia um plantão num dia, o outro fazia no outro. Plantão num dia, plantão no outro. Plantão num dia. Ou seja, eles não se encontravam já propositalmente, porque estavam em final de casamento. E aí, o menino adoeceu, um problema renal seríssimo, com super perigo de óbito. Aí os colegas deles falaram para eles, olha, vocês vão ter que procurar uma terapia, porque a gente já não tem mais o que fazer. Eles resistiram, mas enfim, procuraram. O que aconteceu? A criança conseguiu juntar o pai com a mãe. Eles começaram a largar o plantão, começaram a ficar juntos para cuidar da criança. Meu Deus. Então, a missão da criança chamou ela. A saúde dela. E rim, fala muito, né? Porque um rim não relaciona com o outro, são 2. Parceria. Rim a gente lê muito na psicossomática como parceria, né? Então, a Ana ficou conversando, nós fizemos uma sessão que nós pedimos para levar a criança, a Ana ficou conversando com o casal e eu brincando com a criança assim no chão, certo? Com os brinquedos e tal, no tapete. Aí eu fui, alguma coisa que eu falei para eles, já tem muitos anos, a Ana conversando lá, atendendo, sabe? E eu via que ele virava os olhinhos e olhava para lá e voltava falando comigo. Aí eu falei para ele assim, você tá vendo? A minha amiga está cuidando dos seus pais e eu de você. Eles estão bem. Ele me falou assim, eu sei. Nossa, ele estava cuidando o tempo todo dos pais. O tempo todo. Eu sei. Certo? E aí o menino foi melhorando, saiu porque não tinha mais o que fazer. Entendeu? Ele conseguiu juntar o pai com a mãe. Ou seja, estão juntos até hoje. O menino já é adulto. Sabe? Então, assim, são coisas que tem impressionante. Sabe? Então, assim, a criança, ela denuncia. O casal, assim, o físico, a psicossomática, para mim, ela é muito verdadeira. Muito. O nosso corpo fala. Infelizmente, nós não temos o domínio do nosso inconsciente, porque senão a gente não adoecia. E a grande realidade é que a ciência está atrás da clínica. Então, as pessoas têm que entender que nem tudo que a gente está falando vai ter o artigo na Nature ainda, mas não é porque não exista, é porque a ciência ainda não tem a ferramenta para explorar esse subconsciente. A ciência está rasa ainda diante da realidade da clínica. O pessoal da Sistémica começou em meados de 1950. Começou com a teoria da comunicação, com o povo Slavski, com a Virginia Satir, certo? Começaram lá no grupo de Milão, no grupo da Itália. Começou, que é muito forte na Itália a Sistémica. O Maurício Andolfo é muito forte, o Boeing, sabe? Então, são os precursores que nós tivemos até a oportunidade de conhecer ainda nos anos 90, tinha os congressos em São Paulo. Então, nosso grupo nós ainda conseguimos fazer alguns congressos com eles, já bem idosos. Então, assim, eu vou te falar, eles trouxeram muita coisa nova. E o Brasil, infelizmente, resiste um pouco, Renato. Certo? Agora que a Sistêmica está começando a bombar, mas as universidades brasileiras não valorizam muito a Sistêmica. Eles estão muito ainda na linear, não na circular, na circularidade que é a Sistêmica. Perfeito. Então, a gente está pensando muito isso. E olha, a Sistêmica é tão boa porque não existe culpado. Presta atenção. Numa família de 5 pessoas, é 20% de cada um. Seja o diagnóstico que for. Mas é muito difícil nessa família não haver um justiceiro. A vítima geralmente é justiceira, né? Porque ela se vitimiza e ainda aponta a culpa é do papai.
aquele Ela quer sempre irresponsável. transferir a culpa. Exato, ela quer transferir a culpa para o outro, sabe por quê? Porque a vítima, ela não quer sair do lugar, ela quer ser cuidada. Ela está a serviço da família. E ela não quer deixar ninguém crescer, então ela acusa. Ela quer deixar todo mundo em volta dela. Enquanto ela é alcoólatra, enquanto ela é coitadinha de mim, certo? Ela mantém a família toda unida para cuidar dela. Então ela une a família. Que a gente chama de bode expiatório. Uhum. O rebelde Cara. também é um bode expiatório. Uhum. Porque o adolescente rebelde, ele, como que um pai vai embora ou a mãe vai embora, como que um casal separa com o adolescente rebelde? Virando carro. Vai dar um trabalho do caramba. Trabalho. Então não pode nem ir embora, entendeu? Então Perfeito. É assim. A Por outra isso que realidade... tem que investir no casamento, para liberar os filhos. Muito. A outra realidade que a gente vive na nossa clínica também, isso com várias idades, mas talvez o idoso seja esse exemplo para os meus colegas, é do paciente que não quer ter alta. A gente faz a avaliação física dele, ele está lá livre. Se ele tiver alta, ele arruma um jeito de se machucar para voltar para a clínica. É impressionante. Pode ser também porque é a forma que ele sai de casa, né? Tá tão ruim, né? Tá tão ruim em casa que... Aí ela arruma um jeito de ir pra rua. Já pode mandar subir. O porquê das coisas é maravilhoso quando você entende a sistêmica, porque é realmente uma luz mais forte para você não ver só o paciente na tua frente. Você vê o todo, né? O todo, né? Às O vezes muito maior. Ele tá tão ruim, que ele prefere ficar doente para ir lá te ver. Que você também, né, trata bem, cuida, né? Então, ele pode estar gostando. Outra coisa também, ele não quer melhorar nunca, porque senão os filhos não vão vê-lo, não vão visitá-lo. Uhum. Entendeu? Enquanto ele está doente, as pessoas estão visitando o amigo. Você já viu uma pessoa que liga para outra e fala assim: fulano, você não sabe o que me aconteceu, eu quebrei o braço. Morrendo de rir, de achar bom? Por isso, agora ele vai ter o que falar, vai ter atenção, né? Então, assim, tem essas coisas. Todo mundo é assim, né? Doutora, e a importância dessa... você falou, né? Você falou que você era uma cuidadora. E uma cuidadora, geralmente, ela encontra alguém que quer ser cuidado. Como é... O salvador encontra a vítima. Sempre, quase sempre. Como é isso? Como a gente consegue sair dessas ciladas naturais? Bom, hoje eu sou uma salvadora diferente. Eu não encontro a vítima, eu falo para ela: você quer ajuda, você quer mudar? Agora, se você quiser continuar desse jeito, eu não sou a pessoa indicada. Eu já denuncio logo. Mas antes eu ficava lutando para salvar essa vítima. Sabe o que acontece? O salvador, que corre atrás da vítima, ele vira vítima. Uhum. Porque ele dá muito. Aí a vítima passa a dever para ele, porque ele deu demais. Ele deu além. Sabe aquelas mulheres que casam com um homem sem terceiro grau, que ela paga todo o terceiro grau para ele, ela sustenta. Quando ele forma, ele fala tchau. Ah, falou ingrato. Não, ele não é ingrato aqui. A dívida dele está tão grande que ele não aguenta ficar perto dela. Não dá para pagar. Não dá para pagar. Aí ela vira vítima dele, porque ele abandona ela. Perfeito. Em Salvador, ela vai para a vítima. Uhum. Essa é uma outra realidade que a gente pode compartilhar, né, como cristão, saber que a gente nunca está sozinho, que o Espírito Santo habita em nós. Mas e essa história do abandono? Eu também ouço muito disso, né? De eu não consigo entender por que as pessoas... Por que eu tenho o dedo podre? Só escolho quem me larga. Estou aqui já com o final da vida. É porque você é tão vítima que você já escolhe uma pessoa para te abandonar, para confirmar que ninguém te quer. Uau! Entendeu? A sua escolha já é em cima do abandono. Já é para confirmar quem você é. Porque ele fazia tudo para mim. Queria paixão no primeiro dia. Faz tudo para você. Paixão é temporária. Amor é construído, relacionamento é construído. Esse fogo da paixão assim, isso é perigoso.
Uhum. Né? E como a gente consegue fazer esse meio termo da balança, né? Achar o equilíbrio. E qual é a dificuldade que a gente tem de saber que isso vai começar por nós? Porque eu sempre, mesmo sabendo dos meus gatilhos, eles vêm caindo ainda, né? Então, A como vida você inteira. disse, é um Todo dia desmame. cai o meu. É um desmame, você fala, nossa, olha eu fazendo o que meu pai fazia, meu Deus. Então, mas eu aprendi a me perdoar e como achar esse equilíbrio, porque você sempre acha que é quando o outro mudar que as coisas vão melhorar, né? Enquanto você achar que o outro tem que mudar, você está na mão do outro. Você não muda ninguém, você só muda a si mesmo. Uhum. Não case para ser feliz, seja feliz e case. Muito bom. Certo? Então, por exemplo, a minha mãe não é responsável pela minha conduta. Ela fez o que ela conseguiu mesmo. Eu tenho que agradecer o que ela conseguiu. E aquilo que ela não conseguiu, eu tenho que perdoar, perdão terapêutico, perdoar, desistir da mãe ideal, do pai ideal, perdoar onde eles erraram. E já que eu estou vendo que eles erraram, eu tenho a obrigação de fazer melhor. Se meus pais erraram a lição de casa, eu tenho que acertar. Perfeito. E essa liberação parece que está liberando os pais, mas de verdade está liberando você, né? A mim, estou me liberando. Né? Quando eu perdoo meus pais, eu estou livre para ir embora. Porque mágoa te prende ao passado. Mágoa é veneno. Se você não perdoa seus pais, você bebe veneno e quer que seus pais morrem. Certo? Então, você está se envenenando. E o perdão daquele, olha, eu perdoo, mas não quero ver, não quero falar, não quero ver foto, não quero estar perto. Mas você sabe o que existe esse tipo de perdão, Renato? Porque eu vou te falar uma coisa, tem 3 tipos de perdão. Tá? Muito importante isso. Claro. Por exemplo, olha aqui, um assassino, de ente querido seu, você pode perdoar a pessoa. O ato, não. Você tem que ir na lei, ele tem que ser preso, ele tem que ser denunciado. Então, você perdoa a pessoa. O assassinato, não. Esse você não precisa de ver, você não quer ver. O assassino do John Lennon. Ganhou lá, perdoou ele, mas ela não quer ver, tá certo. Né? Existe aquele perdão também do casal. O casal, por exemplo, um cônjuge trai o outro. Vamos trabalhar o perdão. Você tem que trabalhar, um tem que perdoar o outro, porque ninguém trai sozinho. Um executou a traição, mas você tem que ajudar o outro a saber que ele ajudou o outro a trair. Ou aí o terapeuta tem que ser bom né? Tem que achar. Ajudou. Vem cá, agora você pegou num ponto que alguém tocou na cadeira aí e se mexeu. O outro te traiu e você ajudou ele a te trair? Com certeza. Eu te conto uma história minha. No meu primeiro casamento, o meu primeiro marido, nós fomos a um evento de uma empresa que eu trabalhava, que eu prestava consultoria, e ele era do mesmo ramo dele, eu convidei lá, eu apresentei uma pessoa para ele, e ele ficou com essa pessoa e foi embora com ela. Quem que apresentou? Fui eu! De verdade. E talvez a gente... Mas aí, porque eu não era salvadora da família, meu pai tinha morrido, e eu tinha que voltar para minha família. Para ficar nesse lugar, para ajudar a minha família. Mas eu não queria separar dele, então inconscientemente eu fiz isso. E ele ainda me falou, a fulana me deu o telefone dela. Eu falei, o que eu tinha que ter feito? Naquela época não tinha celular, rasgar o telefone dela. Não deixei. Hoje que eu sei disso. E eu ficava numa dó de mim, coitadinho de mim, fui traída. Depois eu vi que eu ajudei, foi um alívio para mim. Sair desse lugar de vítima. Né? Casei de novo, estou ótima. Estou casada, meu casamento é muito bom, muito bem, obrigada. E pronto, fiquei livre dessa vitimização. Então, esse perdão, mesmo assim, eu tive que perdoar meu primeiro marido para eu ficar livre, porque senão eu ia ficar olhando para o passado. Eu perdoo, mas eu tive que mudar de atitude.
Num casal que não se separa, tem que haver perdão e tem que haver mudança de atitude, novas negociações, porque senão vai ter traição de novo. E você está me falando uma coisa que eu lembro do curso que eu fiz contigo, de uma pessoa falando que eu já saí desse local do passado, hoje eu estou renovado, mas aonde você mora? Eu moro no mesmo local. Aí a gente descobriu que ela tinha a mesma mobília, que tinha o mesmo... as mesmas roupas do marido. Cama, a mesma cama, tudo. Tudo. E ela alugava a casa, a gente não vai falar quem é, porque eu não lembro, mas ela alugava a casa para pessoas com característica do ex. Do ex, igualzinho, você lembra? Eu lembro de... A gente não acreditou. Ela recasava com as pessoas que moravam com ela. Então, se a gente não mudar, por exemplo, eu não tenho nada... Quer dizer, tem 20 anos que eu sou casada de novo, né? Não tenho nada do meu primeiro casamento, nada. Sabe? Símbolos, né? Tem gente que guarda aliança, tem gente que guarda aliança eterna, foto. Gente, pelo amor de Deus, está mantendo o marido vivo. Aliás, esse ex meu primeiro morreu, né? Então, imagina, sei lá o que eu fiz dessa aliança, né? Então, assim, a gente tem que dar fim nessas coisas, tem que editar, fazer tudo de novo, gente. Nova pessoa, novo tudo. Você não implanta o outro no um. Você está falando de guardar no casamento, mas também tem o guardar da criança, né? Da mãe que guarda cordão umbilical, guarda cachinho de cabelo. Eu li esses dias, não sei se você concorda, que às vezes o mimo, o excesso de zelo, pode ser tão danoso quanto o abandono na vida adulta de alguém, né? E o ninho é muito bom? Quem que quer ir embora do ninho bom demais? Quando você, Renato, uma das coisas péssimas que uma mãe faz para um filho, um pai faz para um filho, um amigo faz para o outro, é não deixá-lo crescer, passar a mão na cabeça. Quem ama não adoece. Quem ama não adoece. Quem ama deixa as pessoas crescer. As pessoas falam assim, ela fala tudo. Claro, eu amo tantas pessoas. Querido, meu desejo é tão grande que você cresça, que eu não vou passar a mão na sua cabeça. Não, lá em Brasília. Certo? Eu vou te empurrar, nem que seja ladeira acima, mas eu quero que você cresça. Eu gosto de você. Você está me pagando, é para eu te falar. Não a verdade é libertadora. Ela é libertadora. E a verdade é amor, né? Então, a verdade vai te tirar desse lugar de vitimização. Agora, se você quiser ser vítima, você vai achar um salvador, depois você vai vingar dele, aí você vai achar outro que vai vingar dele, e assim. Já estamos chegando no fim. Papo bom é assim, né? É rápido. Outra realidade que a gente vê na clínica, como fisioterapeuta, alguns médicos, talvez por imaturidade, por querer ter o zelo, são os dois excessos. O extremamente pessimista, que vai tirar uma verruga e falar, isso pode dar metástase, você vai morrer, e o paciente fica lá desesperado. Mas o otimista também. Você vê que o cara não vai andar porque tem uma lesão biológica grave, sem cura, e você fala, daqui a 2 anos a gente vai jogar bola. Qual a importância desse papo reto com o cliente? Do que ele realmente tem, do que ele pode esperar, e sem tirar a fé na reabilitação dessas pessoas? Renato, eu gosto muito de perguntar para a pessoa onde é que ela quer chegar, qual o objetivo dela, certo? O que ela pretende em quanto tempo. A pessoa que decide. Eu tenho certeza disso. Você é um instrumento ali, mas a pessoa que decide. Eu já te falei que eu já te passei muita coisa, né? Quando eu tive câncer na minha tireoide, eu decidi que eu não ia morrer, ninguém me segurava. Olha, em menos de um mês eu já tinha feito cirurgia, já estava correndo, fazendo, não parei de fazer nada do que eu gostava. Isso tem 15 anos e estou fazendo até hoje o que eu gosto. Sabe? Então, assim, isso é decisão. Quando chegar um paciente lá para você, assim, quanto tempo? Depende de você. Eu te garanto. Olha, a pessoa, ela define a vida dela, o tempo dela. E o pior de tudo, você olha muito para os ganhos. Você é fisioterapeuta. Olha para os ganhos que a pessoa tem em estar numa cadeira de rodas, ou quem está levando a pessoa para fazer a fisioterapia, como ela está indo, talvez é a única presença que ela tem, talvez é a hora que ela tem a pessoa do lado dela. Olha, pergunta como que está a casa dela, quem está fazendo a comida dela, o que ela fazia antes de quebrar a perna.
Ou por que a coluna dela está assim, envergada? Que peso é esse que ela está carregando? Sabe? Então, assim, por que a cabeça dela dói todo dia? Quer dizer, eu acho que o corpo está denunciando todo tipo de emoção. Perfeito. Todo. Perfeito. Né? Então, assim, a dor nas pernas, né? A dor nos pés, tudo isso está denunciando. Dá uma olhada na pessoa, não é fácil, tipo, não é difícil de você achar. Que bom. E que bom que hoje eu posso oferecer isso aos meus clientes. Que bom que eu aprendi mais sobre cognição, sobre saúde mental, comportamento com vocês. Você e Ana. Rita, um beijo para você também. E obrigado por ter compartilhado isso aqui com os meus colegas. Obrigado claro. Aí a sua audiência. Segue esse fisioterapeuta aqui. A gente vai deixar essa live salva. Amanhã é com a doutora Ana. E, mais uma vez, dá o seu recado final. Aqui está o telefone da clínica. Está fazendo teleatendimento. Como está sendo a sua experiência com vítimas, com pessoas catastrofizando o Covid? Eu imagino que deve estar bombando esse teleatendimento. Atendimento, olha, se você quiser deixar de ser vítima, nos procure que nós vamos te ajudar. Você vai virar uma pessoa muito melhor. O saculejo é rápido. Saculejo. Se você não consegue alcançar um objetivo na sua vida, a gente está aqui para te ajudar. Nós vamos ter um curso sábado, Renato, de 9 a 1h da tarde, certo? Vai ser online. Eu e a Ana vamos estar ao vivo e a Lúcia vai entrar de Brasília. Chama Geração em Movimento, que nós vamos falar disso tudo. É só R$30 por família. Cada inscrição é só R$30, né? Tá bombando esse curso. Quem quiser, entra lá, liga para a Rita aqui que ela te orienta, mas entra no site www.geraçãoemmovimento.com. Faça a sua inscrição. Certo? Eu vou fazer. Obrigado. Olha que bom. Geração em Movimento. Tá? Pode deixar. Então vocês vão amar. Movimento é vida. Vamos evoluir, vamos crescer. Obrigado, Silvana. Vamos crescer, vamos andar. Tá? Um beijão. Adorei falar com você. Beijo. Beijo. Tchau. Gente, que coisa boa. Como a gente aprendeu. Então, essa live e outras vão estar no site tratubuntu.com.br ou no canal do YouTube Trato Ubuntu, tá bom? Vou deixar salvo aqui no IGTV. Amanhã tem mais, semana que vem tem mais, sempre meio-dia. Obrigado aí pela sua audiência. Ubuntu para você. Tchau, tchau. Meninos.